Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 111. Quando Nono retornou à área de acomodação de Holt com uma pilha de documentos e um frasco de fluido de reparo genético, a mulher marcada não conseguiu evitar franzir a testa. Uma poção de recuperação? Não esperava que você chamasse a atenção do Lorde Orochimaru, ela murmurou com uma pitada de ciúmes. Outra ninja feminina próxima também ficou visivelmente surpresa. Inacreditável. Afinal, quem era Orochimaru? Ele não era apenas o segundo em comando abaixo de Danzo, ele tinha um relacionamento próximo com ele, e sua força era nada menos que extraordinária. Ser favorecido por Orochimaru praticamente garantia uma ascensão meteórica. As possibilidades eram infinitas. Por que Orochimaru era considerado tão poderoso? Não muito tempo atrás, Orochimaru tinha o hábito de testar suas habilidades contra os ninjas de Holt. Essas não eram meras sessões de sparring, cada vez que era 5 contra 1, mas eles nunca conseguiram vencê-lo. Inicialmente, os Jounin de Holt conseguiam lidar com a maioria das situações com apenas alguns deles trabalhando juntos, mas agora, quando Orochimaru aparecia, ninguém abaixo dos Jounin sequer pensava em se apresentar. Isso lhe rendeu o profundo respeito dos ninjas Holt. Derrotar 5 Jounin altamente habilidosos simultaneamente não foi pouca coisa. Até o próprio Danzo pode ter dificuldades com esse tipo de probabilidade. Depois que Orochimaru foi promovido a Jounin, eles começaram a chamá-lo de Lorde com a mesma deferência que mostravam a Danzo. Não foram apenas as outras ninjas que ficaram surpresas com isso, a própria Nono ficou confusa. Ela sabia o que era uma poção de recuperação, era um luxo em Konoha, quase impossível de conseguir mesmo se você tivesse dinheiro. Oficialmente era vendida por 60 mil ryu, mas no mercado negro, podia custar até 200 mil. Era o suficiente para sustentar uma família média por um ano. No entanto, Orochimaru deu a ela casualmente, como se não fosse nada mais do que um presente de boas-vindas. Isso era claramente uma demonstração de boa vontade. Mas por que alguém como Orochimaru daria atenção a ela? Em Holt havia ninjas muito mais capazes. Yakushi Nono não conseguia entender aquilo. Enquanto isso, Orochimaru já havia tirado Nono da cabeça. Sua atenção agora estava totalmente nos pergaminhos de liberação de madeira à sua frente. Ele havia selado a sala inteira e ativado seu Sharingan, examinando os 2 pergaminhos cuidadosamente. Ambas as técnicas de selar e desselar foram detalhadas claramente, e a habilidade do Sharingan de memorizar tudo perfeitamente estava se mostrando inestimável. Os pergaminhos continham 4 jutsus de liberação de madeira, além do jutsu Emergência na Floresta Profunda, que ele tinha acabado de examinar. Havia também uma técnica de clone de madeira e uma técnica de som um tanto obscuro com um nome estranho. Técnica de 60 anos no estilo Okage, eremitério fechado entrando na sociedade com mãos trazedoras de felicidade. Orochimaru franziu a testa. Havia um caractere no nome que ele não reconheceu, mas pela descrição, parecia ser uma técnica que poderia manifestar um símbolo usado na palma da mão do usuário, capaz de suprimir uma besta com cauda. Com essas técnicas de liberação de madeira como base, desenvolver mais seria uma tarefa simples. Satisfeito com o que havia aprendido, Orochimaru fechou os olhos pensando nas possibilidades. Embora sua proficiência em transplante de células tivesse atingido um nível avançado, os materiais necessários não estavam disponíveis, e Danzo ainda estava esperando o momento certo. Enquanto isso, Hiruzen estava ocupado lidando com negociações diplomáticas entre nações. Os países maiores não tinham intenção de reconhecer seu envolvimento na destruição da terra dos redemoinhos. Todos negaram responsabilidade. Evidência: provar que atacamos a terra dos redemoinhos. Essas cicatrizes de batalha? Vocês ninjas de Konoha também podem usar a liberação da terra, então por que culpar a terra da terra? E a terra da água não era diferente. Técnicas de liberação de água? Konoha também tem essas. O que isso tem a ver conosco? As outras nações se recusaram a admitir a culpa, e Konoha tinha pouca influência sem provas concretas. Qualquer tentativa de dissolver formalmente tratados de paz levaria a um conflito em larga escala, e ninguém estava ansioso para começar uma guerra sem necessidade absoluta. As tensões eram altas, mas nenhum país estava disposto a dar o primeiro passo. A guerra, afinal, não era brincadeira de criança, seria sangrenta e custosa. Quanto a Orochimaru, ele não se importava nem um pouco com as tensões políticas. Se a guerra viesse, ele lutaria, senão, ele continuaria sua pesquisa em paz. Ele estava jogando o jogo longo, esperando o momento certo enquanto todos os outros brigavam. 3 meses se passaram e a situação entre as nações só ficou mais tensa. Finalmente, Orochimaru encontrou uma oportunidade de pedir permissão a Hiruzen para deixar a vila. Sua desculpa? Procurar por ingredientes medicinais raros. Normalmente, dado o clima político volátil, Hiruzen teria negado o pedido imediatamente. Mas Orochimaru lhe assegurou que se a guerra estourasse, ele retornaria imediatamente. Depois de alguma deliberação, Hiruzen concordou relutantemente. Orochimaru-sensei, você realmente está deixando a vila? Navaki perguntou com decepção clara em sua voz enquanto observava Orochimaru arrumar seus pertences. Agora com 8 anos de idade, Navaki foi aprendiz de Orochimaru por 2 anos, em grande parte por causa da influência de sua irmã Tsunade. Quando ele ouviu que Orochimaru estava indo embora, ele imediatamente arrastou Tsunade para confrontá-lo. Sim, Orochimaru respondeu calmamente. Mas eu não devo ficar fora por muito tempo. Ainda.
Você realmente não pode me levar com você? Tsunade interrompeu, sentando-se de pernas cruzadas na cama de Orochimaru, vestida com roupas casuais. Você vai embora sozinho, me deixando para trás? Ela sempre acreditou ser próxima de Orochimaru, mas agora ele estava indo embora sem ela? Orochimaru deu de ombros levemente. Jiraiya ainda não retornou. Se você vier comigo, não sobrará ninguém para ajudar o Hokage. Tsunade suspirou, acenando com a mão desdenhosamente. Tudo bem, você está certo. Mas ainda assim, se vocês dois se forem, o que eu vou fazer? Vou ficar entediada aqui. Bem, você tem Navaki? Orochimaru respondeu, olhando para o garoto. Sim, irmã, estarei aqui. Navaki acrescentou, tentando animá-la. Ah, Tsunade bagunçou o cabelo de Navaki afetuosamente. Você é fofo. Uma hora depois, nos portões da vila, Orochimaru estava pronto para partir para a terra dos campos de arroz. As únicas pessoas lá para vê-lo partir foram Tsunade e Navaki. Foi uma despedida silenciosa, quase solitária, mas Orochimaru tinha se acostumado a isso. Danzo não tinha motivo para vir, e Hiruzen estava ocupado demais para vê-lo partir. Orochimaru nunca esperou muito em termos de despedidas. Orochimaru-kui disse, Tsunade disse suavemente, dando um passo à frente para envolvê-lo em um abraço emocional incomum. Ela não queria deixá-lo ir. Hoje Tsunade estava usando roupas casuais, e Orochimaru não pôde deixar de notar o quão perto ela estava dele. Eu vou, Orochimaru respondeu, embora seu tom fosse levemente provocador. Mas Tsunade, você está crescendo um pouco rápido demais. Tsunade nem sequer corou. Em vez disso, ela se inclinou para sussurrar em seu ouvido com um sorriso. Có, você gostou? Por que você não tenta ver? HMPH, relutante como sempre, Tsunade fez beicinho, mas havia um brilho travesso em seus olhos. Orochimaru riu e gentilmente a empurrou para longe. Tudo bem, chega disso. Estou indo embora. Enquanto ele se virava e ia embora, ele ainda conseguia sentir o olhar de Tsunade em suas costas, mas ele não olhou para trás. Ele sabia melhor. A provocação de Tsunade era apenas isso, provocação. Se ele a levasse a sério, ela seria a primeira a socá-lo. Capítulo 112. Orochimaru estava indo em direção à terra dos campos de arroz, e não havia necessidade de explicar o porquê. Ao mesmo tempo, enquanto Orochimaru se dirigia para a terra dos campos de arroz, um casal também cruzou a fronteira para o mesmo território. Tanto o marido quanto a mulher estavam vestidos de preto, cambaleando e parecendo completamente exaustos. Marido, podemos descansar um momento? Meu estômago está doendo. A mulher estava ofegante, seu rosto pálido de exaustão. Se alguém olhasse atentamente, perceberia que ela estava grávida sob aquele manto, com a barriga redonda e pronta para o parto. Espere só mais um pouco, respondeu o homem com os dentes cerrados. Estamos na beira da terra da grama, não é seguro aqui. Vamos passar por essa montanha primeiro, depois podemos descansar. Mas dói tanto, implorou a mulher, lutando para continuar se movendo. Uma mulher grávida, correndo para salvar sua vida por tanto tempo, foi um milagre ela não ter desmaiado ainda. Ao vê-la com tanta dor, o homem hesitou, então xingou baixinho. Tudo bem, espere aqui um segundo. Vou encontrar um lugar seguro para nós. A mulher assentiu fracamente, apoiando-se em uma grande pedra. O homem correu rapidamente à frente, procurando abrigo, e logo voltou para ajudá-la a se sentar sob a cobertura das árvores, escondida por uma grande pedra. Este lugar deve ser seguro o suficiente por enquanto. Pelo menos não seremos facilmente vistos por nenhum ninja que passar, ele disse, guiando-a gentilmente para baixo. A mulher, ainda em óbvio desconforto, finalmente perguntou, marido, por que não fomos para a Terra do Fogo? É muito mais perto do que toda essa corrida. Havia confusão e frustração em sua voz. Afinal, a Terra do Fogo era a nação mais poderosa do mundo ninja. Eles já tinham cruzado sua fronteira. Por que não buscaram refúgio lá? Ao ouvir isso, o rosto do homem se contorceu de raiva. A Terra do Fogo? Se eles não fossem tão incompetentes, não estaríamos nessa confusão para começar. Nossa aldeia foi destruída. Não é inteiramente culpa deles, argumentou a mulher fracamente. Talvez não seja completamente culpa deles, respondeu o homem, ainda amargo, mas olhe para o mundo agora. O mundo ninja inteiro está no limite, e a Terra do Fogo não consegue nem se salvar. Se formos para lá, estaremos mortos antes que percebamos. Então, se não for para a Terra do Fogo, para onde estamos indo? Ela perguntou, ainda sem entender completamente. Estamos indo para Megakuri, disse o homem com determinação. A vila escondida na chuva? Sim. Anzo, o líder de Megakuri, é uma figura lendária, um semideus no mundo ninja. Ele é poderoso o suficiente para nos proteger. Tudo bem, se você diz, a mulher concordou, cansada demais para continuar discutindo. Depois de descansar um pouco, os dois partiram novamente, sem perceber que uma figura estranha os observava das sombras. Uma pequena cabeça branca surgiu do chão onde eles tinham acabado de descansar. Fugindo de outro país? Isso é estranho bastante. Mas a mulher tem uma quantidade enorme de chakra, mas ela não é uma ninja? Com uma curiosidade crescente, a figura branca afundou lentamente de volta no chão, seguindo silenciosamente o casal. Meio-dia depois, no subsolo profundo de um espaço escuro e cavernoso, quase não havia sinal de vida. O ambiente era sombrio, e até mesmo criaturas subterrâneas evitavam este lugar. No entanto, em meio ao vazio havia uma enorme câmara oca.
A câmara era vasta com algumas luzes bruxuleantes balançando na penumbra, indicando algum tipo de circulação de ar. Sem fluxo de ar, as velas não seriam capazes de piscar. Através da luz fraca, mal se conseguia distinguir a forma de uma figura colossal e aterrorizante, sua presença como a de um gigante antigo da lenda. Mas esta não era uma figura benevolente do mito, este gigante irradiava uma aura ameaçadora, quase demoníaca. Aos pés dessa figura enorme estava sentado um velho, com o corpo frágil e desgastado, conectado ao gigante pelo que pareciam raízes que se alimentavam de suas costas, sustentando sua vida. Lentamente o velho levantou a cabeça, revelando olhos cheios de ondulações lilás, o distintivo Rinnegan. Sua voz, fraca e rouca, ecoou na câmara como rangido de velhos folhos soprados pelo vento. Setsu, o que foi? Uchiha Madara perguntou. Do chão, uma figura branca surgiu sorrindo enquanto falava. Madara. Adivinha o que um dos meus clones acabou de ver na superfície? Madara não se incomodou em olhar para cima. Pare de brincar. O que você viu? Há uma mulher grávida do clã Uzumaki, e ela parece pronta para dar à luz. Os olhos de Madara brilharam de interesse com a menção do clã Uzumaki. Uma mulher Uzumaki grávida? Eu não esperava que elas viessem até mim, mas parece que o destino tem um jeito de resolver as coisas. Sigam-na. Não se preocupe, eu já os tenho na mira, disse Zetsu, sua voz divertida. Mas espere, parece que eles estão em apuros. Que tipo de problema? A mulher parece que está prestes a dar à luz, e eles acabaram de encontrar alguns ninjas da Terra da Grama. Madara riu suavemente. Talvez minha sorte não seja tão ruim assim. Às vezes, o destino realmente funciona de maneiras estranhas. Como um antigo amigo do primeiro Hokage, Madara conhecia bem o poder do clã Uzumaki. Mas com a idade pesando sobre ele e o tempo se esgotando, ele não podia se dar ao luxo de correr riscos procurando abertamente os membros restantes do clã. Isso arriscaria chamar a atenção de Konoha. Ele tinha que esperar o momento certo e esperar pela oportunidade certa. E agora parecia que a oportunidade havia chegado para ele. O clã Uzumaki havia sido aniquilado, mas um casal havia sobrevivido, cruzando a Terra da Grama na esperança de encontrar refúgio. E a mulher estava grávida, um recipiente perfeito para seus planos. Era como se o destino os tivesse entregue à sua porta. Enquanto isso, Orochimaru já havia antecipado que coisas assim poderiam acontecer, mas ele não se preocupou muito com isso. O mundo era vasto, e encontrar os pais de Nagato sozinhos seria como procurar uma agulha em um palheiro. Ele simplesmente não tinha tempo ou recursos para esse tipo de busca. Por enquanto, ele tinha outros assuntos a resolver e por isso, se viu novamente na terra dos campos de arroz devastada pela guerra. Apesar das relações tensas entre as principais nações, Konoha ainda não havia declarado guerra à Terra do Relâmpago. De acordo com a inteligência, a Terra do Relâmpago havia fornecido ampla evidência de que eles não estavam envolvidos na destruição de Uzushogakure. Além disso, o tratado de paz que eles haviam assinado após seu conflito anterior parecia estar se mantendo por enquanto. Orochimaru zombou da ideia. Ele sabia que Komogakure tinha o hábito de estudar as técnicas secretas de outras vilas. Se eles não estavam envolvidos na queda do clã Uzumaki, então ninguém estava. Orochimaru mal conseguia conter o riso ao pensar nisso. Ainda assim, o fato de Konoha não ter entrado em conflito aberto com Komogakure significava que a terra dos campos de arroz permaneceria relativamente segura por enquanto. Isso foi uma boa notícia para ele. Chegando a uma área montanhosa, Orochimaru examinou o terreno. O lugar era cercado por rios e picos, um local pitoresco que seria um ótimo local de férias, sob circunstâncias diferentes. Mas lazer estava longe da mente de Orochimaru. De repente, uma figura vestida de preto apareceu do nada, ajoelhada diante dele. Senhor Orochimaru, disse a figura, de cabeça baixa. Yoru, como está o laboratório? Orochimaru perguntou. Está tudo pronto. Ótimo. Leve-me para dentro, ordenou Orochimaru. Capítulo 113. Orochimaru assentiu e dispensou a figura ajoelhada sem dizer uma palavra, caminhando diretamente para o laboratório. Aninhado no sopé de uma montanha remota, este lugar era isolado e de difícil acesso, mas os arredores eram surpreendentemente cênicos. Orochimaru havia escolhido este local na terra dos campos de arroz durante uma missão anterior. Ele havia armazenado todos os detalhes relevantes sobre este lugar em sua memória, e mais tarde os implantou na mente de seu clone Yoru, para estabelecer uma base experimental aqui. A terra dos campos de arroz não tinha uma vila ninja própria, e com a força de Yoru, ninguém poderia se opor a ele. Então, o laboratório foi construído sem problemas. Quando Orochimaru entrou, ele o encontrou praticamente vazio. Apenas algumas peças básicas de equipamento científico estavam presentes, itens que Yoru conseguiu reunir sozinho. Quantas cápsulas experimentais temos? Orochimaru perguntou, seu tom calmo, mas expectante. 18 no total, respondeu Yoru. 18? Orochimaru franziu a testa. É muito pouco, mas vai ter que servir por enquanto. Com isso, Orochimaru acenou com a mão, e de repente, clang, 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 uma série de equipamentos de pesquisa científica apareceu do nada. Havia scanners de DNA, computadores, geradores, bancadas experimentais, tudo o que se esperaria de um laboratório de ponta. Esses eram itens que ele havia armazenado em seu sistema pessoal ou contrabandeado de uma câmara escondida perto de Konoha. Aqui, longe de olhares curiosos, ele poderia usá-los livremente sem preocupação. O único problema era que, além de Yoru, não havia ninguém para ajudá-lo. Quando se tratava de clones, era preciso considerar suas capacidades de pensamento.
A maioria dos clones produzidos em massa eram pouco mais que automatos, mal capazes de pensar além das tarefas mais básicas. Eles podiam lutar, mas seu processamento mental lento e falta de pensamento independente os tornavam inadequados para trabalhos mais complexos. No entanto, Yoru era diferente. Orochimaru o havia criado com um grau maior de pensamento independente, tornando-o capaz de tarefas como construir o laboratório sozinho. Alguns podem dizer que dar aos clones pensamento independente era uma falha, pois eles podiam desenvolver suas próprias emoções e potencialmente se rebelar contra seu mestre. Assim como até mesmo subordinados mais lavados cerebralmente em Houchi ainda podiam se voltar contra Danzo. Mas Orochimaru não estava preocupado. Seu método de lavagem cerebral era muito mais avançado. Ele não apenas alterou os pensamentos do clone, ele apagou memórias inteiras e implantou novas. Os clones que ele criou acreditavam que Orochimaru era tudo, seu provedor, seu criador e sua razão de existir. Por ele, eles sacrificariam suas vidas de bom grado. Assim como Kimimaro, Guren e Kabuto na linha do tempo original, os seguidores de Orochimaru eram extremamente leais, competindo até mesmo pelo privilégio de servi-lo. Rebelião não era uma preocupação. Ainda assim, clones eram clones. Se fossem muito independentes, poderiam desenvolver emoções indesejadas quando vissem outros como eles, levando a complicações. Por enquanto, Orochimaru tinha duas opções, ou apagar a habilidade de Yoru de pensar independentemente ou clonar alguém novo. Como ele não tinha tempo para capturar novos sujeitos, ele decidiu suprimir temporariamente o pensamento independente de Yoru. Ele tinha backups de todas as suas técnicas, e restaurar a mente de Yoru custaria apenas alguns dias, no máximo. 18 cápsulas experimentais não eram o suficiente, mas Yoru tinha fundos limitados, e boa parte deles tinha ido para adquirir outros equipamentos necessários. Orochimaru não podia se preocupar com isso agora. Primeiro, ele cultivaria clones nas cápsulas disponíveis, e então expandiria a base. Quando ele tivesse mais pessoal, as coisas andariam mais rápido. Com isso em mente, Orochimaru começou a trabalhar. 6 meses depois, o primeiro lote de clones de Orochimaru estava completo. Graças aos meticulosos dados técnicos que ele tinha em mãos, a falha era praticamente impossível. Afinal, tudo era controlado por computadores de alta tecnologia. 19 clones no total, incluindo Yoru. Todos eles tinham as mesmas características: cabelos pretos, olhos pretos, vestidos com uniformes escuros. Enquanto isso, o número de cápsulas experimentais foi aumentado para 100, a capacidade máxima que essa base poderia suportar. Desse ponto em diante, o laboratório poderia produzir 100 clones a cada 6 meses. Não era a taxa mais rápida, mas era mais do que suficiente para os propósitos de Orochimaru. Agora que o primeiro lote de clones foi criado, eles começaram a ajudar Orochimaru com tarefas de rotina: observar, registrar, limpar, ficar de guarda. 9 de vocês ficarão aqui e administrarão o laboratório, disse Orochimaru, observando os clones de cabelos pretos parados diante dele. O resto de vocês, peguem isso. Ele entregou aos 10 clones restantes dispositivos de aparência estranha, detectores de minerais. Além de seus experimentos genéticos, Orochimaru tinha um novo foco: mineração. Sua pesquisa sobre clonagem humana estava progredindo bem, mas ele já estava olhando para o próximo estágio: humanos artificiais e regeneração celular. Humanos artificiais eram um passo além dos clones, capazes de verdadeiro pensamento independente, tornando os seres totalmente autônomos. A regeneração celular, enquanto isso, permitiria cura avançada e reparo biológico, similar a técnicas como criação-renascimento de Tsunade. Ambas as técnicas eram incrivelmente complexas e levariam muito tempo para serem desenvolvidas. Então, por enquanto, Orochimaru decidiu pausar sua pesquisa genética e mudar sua atenção para a tecnologia de armas. A maior parte da tecnologia de armas do sistema girava em torno de armas de fogo e explosivos. Orochimaru sabia que armas comuns eram pouco mais que shurikens mais rápidas, inúteis contra a maioria dos ninjas treinados. No entanto, as armas mais avançadas poderiam ser valiosas. Mas para construí-las, ele precisava de metais, instalações de fundição e fábricas. Antes que qualquer coisa disso pudesse acontecer, porém, ele precisava da aprovação do daimyo. Mesmo em um país relativamente fraco como a Terra dos Campos de Arroz, criar armas sem aprovação oficial levantaria muitas bandeiras vermelhas. Se as autoridades decidissem investigar, isso poderia levar a complicações desnecessárias. O quê? Você quer construir uma vila? O daimyo da Terra dos Campos de Arroz ficou completamente atordoado quando Orochimaru apareceu diante dele com essa proposta. Em uma era tão caótica quanto essa, a ideia de fundar uma nova vila era absurda. Uma vila dessas não seria destruída por uma das maiores potências assim que fosse estabelecida? Orochimaru, sempre uma figura calma e persuasiva, colocou 2 grandes caixas na frente do daimyo. Sim, ele disse com um sorriso. Contanto que você concorde, esses 20 milhões de rios serão seus. E eu posso garantir pessoalmente que seu país não sofrerá mais com ninjas ou bandidos desonestos. Por favor, tome seu tempo e considere minha oferta cuidadosamente. O daimyo olhou para as caixas na sua frente, olhos arregalados. 20 milhões de ryu e uma promessa de paz. Como ele poderia recusar? Capítulo 114. A proposta de Orochimaru deixou o daimyo da Terra dos Campos de Arroz animado e cauteloso. Sem uma vila ninja adequada, o país tinha sido constantemente invadido e explorado, muitas vezes deixado indefeso até mesmo contra ninjas desonestos errantes. Uma coisa era ser intimidado pelas grandes nações, cuja força era inegável.
Mas ser aterrorizado por mercenários aleatórios e shinobi desonestos era uma humilhação que o daimyo dificilmente poderia suportar. Então, quando Orochimaru sugeriu construir uma vila ninja em seu país, o daimyo pesou cuidadosamente os prós e os contras. Os benefícios eram óbvios. Embora Orochimaru tenha mencionado que sua vila não aceitaria comissões típicas, ele prometeu um fluxo constante de fundos para o país e, mais importante, estabilidade. Algo que o daimyo desejava desesperadamente. Mas também havia um risco. Estabelecer uma nova vila ninja sem dúvida atrairia a atenção das nações maiores. Mesmo que não fossem abertamente hostis, eles definitivamente ficariam de olho em qualquer novo poder militar que surgisse, especialmente em um país tão fraco estrategicamente. Por outro lado, pensou o daimyo, se a localização desta nova vila permanecesse secreta o suficiente, ela poderia ser escondida dos olhares curiosos de outras nações. Com isso em mente, o daimyo assentiu levemente e profundamente pensativo. Não é um plano ruim, mas se você vai construir uma vila, não estará sozinho? Sem outros ninjas para apoiá-lo, pode ser desafiador. Quem disse que eu ficaria sozinho? Orochimaru sorriu fracamente. Como se fosse uma deixa, 3 figuras se materializaram aparentemente do nada. Elas tinham roupas pretas idênticas, cabelos pretos, altura idêntica e rostos idênticos. O que é isso? Perguntou o daimyo, completamente perplexo. A princípio, ele pensou que fossem trigêmeos, mas quando Orochimaru explicou brevemente sua tecnologia de clonagem, o daimyo ficou ainda mais confuso e intrigado. Clones? Era algo assim realmente possível? Quando Orochimaru demonstrou suas habilidades de combate, o espanto do daimyo aumentou. Os clones exibiram força e habilidade em um nível que rivalizava com Jounin de alto escalão. O daimyo não era tolo. Ele entendia as implicações dessa tecnologia. Com o poder que Orochimaru tinha à disposição e o potencial para criar ainda mais clones, ele poderia muito bem levantar um exército capaz de remodelar o mundo ninja aqui mesmo na terra dos campos de arroz. Há algo que eu possa fazer para ajudar? O daimyo finalmente perguntou, incapaz de conter sua nova ambição. Orochimaru sorriu calmamente. Não precisa de ajuda. Só fique fora do meu caminho, e não teremos problemas. O daimyo engoliu em seco e assentiu. Muito bem. Contanto que não haja nenhum problema maior, não vou interferir. Era um pequeno preço a pagar pela força potencial que Orochimaru poderia trazer ao seu país. O daimyo estava convencido de que manter as atividades de Orochimaru em segredo seria a chave para a ascensão da terra dos campos de arroz. Quanto ao medo de Orochimaru tomar o poder, o daimyo não estava muito preocupado. Ele tinha visto o suficiente para saber que se Orochimaru quisesse, ele poderia facilmente matá-lo e substituí-lo por um clone. Não havia necessidade de Orochimaru buscar sua aprovação ou fazer jogos políticos. O daimyo entendeu isso muito claramente. Enquanto ele não provocasse Orochimaru, sua posição permaneceria segura. Nesse aspecto, o pensamento do daimyo estava certo. Orochimaru não tinha interesse em poder político ou em governar o país. Ele estava muito focado em seus experimentos e objetivos para se importar com algo tão trivial quanto governar. Assim, a conversa entre eles terminou com sucesso, e Orochimaru obteve a aprovação do daimyo para começar a construir sua vila. Liberação de madeira, técnica da Casa dos 4 Pilares. Com um alto boom, casas se ergueram do chão em uma floresta remota nas profundezas da terra dos campos de arroz. Orochimaru usou o chakra abundante em seu corpo com facilidade, sem mostrar sinais de fadiga. Embora a técnica tenha sido desenvolvida originalmente por Yamato, Orochimaru a achou incrivelmente útil para construir edifícios rapidamente. Pode ser um jutsu projetado para algo tão simples quanto construir uma casa, mas Orochimaru não tinha vergonha de usá-lo. Na verdade, ele até gostava da sua conveniência. Liberação da terra, muro no estilo da terra. Os clones que Orochimaru criou pressionaram as mãos no chão, invocando fortes paredes de terra que cercavam as casas recém-construídas. Esses clones, todos possuindo Sharingan, eram habilidosos nas 5 liberações elementais, então usar técnicas de liberação da terra não era nada fora do comum. Com os esforços combinados de Orochimaru e seus 19 clones, uma pequena, mas funcional vila ninja foi construída em menos de 3 dias. As casas não eram para os clones. É claro que eles simplesmente usariam as cápsulas de dormir quando não estivessem trabalhando. Essas casas eram para os futuros recrutas e subordinados que Orochimaru planejava trazer. O próximo item em sua agenda era minerar minerais. Assim que o segundo lote de clones estivesse pronto, Orochimaru começaria o processo de refinar metais e criar armas. Mas então, uma ideia lhe ocorreu. Talvez eu não precise esperar pelo segundo lote de clones, Orochimaru refletiu consigo mesmo. Poucos dias depois, a notícia começou a se espalhar pelas cidades e vilas da terra dos campos de arroz. Procurando mineiros. 1000 ryu por dia. O quê? 1000 ryu por dia? Isso é real? Não pode ser, certo? Quem paga tanto? Cidadãos comuns não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Para colocar as coisas em perspectiva, uma missão típica de nível Genin pode pagar apenas 5000 ryu, divididos entre 3 pessoas. O salário diário de um trabalhador regular raramente ultrapassava 600 ryu, o que geralmente era o suficiente para sustentar uma família de 3.
E agora, no meio de um tempo de guerra, alguém estava oferecendo 1000 ryu por dia, mais comida e alojamento. Parecia bom demais para ser verdade. Ainda assim, a curiosidade levou a melhor, e muitos homens viajaram para o local mencionado no aviso. Eram, em sua maioria, homens de meia idade, esperando sustentar suas famílias. Quando chegaram, encontraram um escritório improvisado, onde Orochimaru estava sentado revisando documentos. Um homem particularmente ousado caminhou até a mesa de Orochimaru e entregou o aviso de emprego com um sorriso malicioso. Ei, você está realmente pagando 1000 ryu por dia? Ele perguntou com um tom arrogante, como se desafiasse Orochimaru a provar que ele estava errado. Mas antes que ele pudesse dizer outra palavra, uma kunai apareceu em sua garganta. Ele nem tinha visto quem sacou a lâmina, mas lá estava o aço frio pressionando contra sua pele. Mostre algum respeito ao senhor Orochimaru, ou eu acabo com você aqui mesmo, uma voz fria alertou. O homem se virou lentamente, gotas de suor se formando em sua testa. Atrás dele estava um dos clones de Orochimaru, seus olhos negros cheios de intenção mortal. Esse senhor Orochimaru. O homem gaguejou, sua arrogância evaporando em um instante. Sob o olhar arrepiante dos clones, a atitude do homem mudou completamente. Ele não era o único, muitos dos outros trabalhadores tinham vindo esperando uma armadilha e estavam prontos para fugir ao primeiro sinal de perigo. Mas então o sorriso calmo de Orochimaru e sua oferta de pagar o salário de um dia inteiro adiantado mudaram tudo. Lentamente a multidão começou a relaxar. O dinheiro era real, e eles não tinham sido prejudicados. No final do dia, a maioria dos homens decidiu ficar. A tarefa deles era simples: transportar os minerais que as máquinas de mineração de Orochimaru extraíam e entregá-los a um local designado. Claro, esse local era temporário. A verdadeira base de operações de Orochimaru permanecia escondida deles. Um dia se passou. 2 dias. No terceiro dia, os trabalhadores perceberam que não só estavam sendo pagos como prometido, mas também estavam sendo bem tratados. Orochimaru forneceu comida e abrigo abundantes, e ninguém foi ferido. No final da semana, mais e mais pessoas chegaram, ansiosas para participar. Meio mês se passou, e o nome de Orochimaru se espalhou como fogo pela terra dos campos de arroz. Vida longa ao senhor Orochimaru. Vou trabalhar para ele pelo resto da minha vida. Orochimaru-sama é o salvador da nossa família. O salvador? Sério? Você não entende. Antes de eu chegar aqui, não comíamos há 2 dias. Isso é verdade? Orochimaru-sama é realmente generoso. Em pouco tempo, Orochimaru foi considerado um herói, um salvador para as pessoas comuns da terra dos campos de arroz. E com isso, Orochimaru facilmente e silenciosamente construiu uma legião de seguidores leais sem derramar uma gota de sangue. Capítulo 115. A casa em que os trabalhadores viviam foi rapidamente construída por Orochimaru usando sua liberação de madeira. Como não havia custo para a terra, e com seu chakra quase ilimitado, conjurar casas era tão simples quanto lançar alguns jutsus. Quanto à comida, ela era preparada pelas esposas e filhas dos moradores locais contratados para a tarefa. Orochimaru tinha 2 de seus clones vestindo capas e máscaras, encarregados de proteger as mulheres e auxiliar no transporte das refeições. Dinheiro, no entanto, nunca foi uma preocupação para Orochimaru. Nessa área remota, havia apenas cerca de 100 ou 200 homens fisicamente aptos, além dos idosos, doentes ou deficientes. Pagar 1000 ryu por pessoa por dia significava que ele estava gastando cerca de 100.000 a 200.000 ryu diariamente. Mas para Orochimaru, que podia fazer acordos com pequenos países vizinhos por 50 a 60 milhões de ryu por vez, essa era uma despesa insignificante, mesmo que durasse anos. Afinal, Orochimaru tinha a habilidade de implantar dados de pesquisa em seus clones, permitindo que eles produzissem em massa soluções de reparo genético e outros itens lucrativos. Quando se tratava de dinheiro, ele podia praticamente imprimi-lo. Claro, sendo um homem com visão, Orochimaru entendia os princípios da escassez. Ao limitar a disponibilidade de suas poções, ele as tornava mais desejáveis. Coisas raras, afinal, comandavam preços mais altos. Então, ele controlava o suprimento. Cada pequeno país só podia comprar uma vez por ano, recebendo cerca de 120 soluções de reparo e 20 soros de aprimoramento. Cada transação rendeu cerca de 90 milhões de ryu. Nos últimos 3 a 4 anos, com negócios de 3 pequenos países anualmente, Orochimaru acumulou perto de 1 bilhão de ryu. 1 bilhão de ryu era o tipo de riqueza que rivalizava com transações entre grandes nações. Para Orochimaru, dinheiro nunca foi um problema. Enquanto Orochimaru silenciosamente construía seu exército de clones e sua base industrial, a tensão entre as principais nações aumentava rapidamente. No final do ano 29 de Konoha, a morte de Uzumaki Mito marcou o fim de uma era, e Uzumaki Kushina se tornou oficialmente a segunda Jinchuriki da 9 Caudas. A transição foi mantida em segredo bem guardado, então Kushina não experimentou o tipo de escrutínio público que Naruto enfrentaria mais tarde. No entanto, a morte de Uzumaki Mito sinalizou o início de um conflito aberto entre as nações. A Terra do Vento, a Terra da Terra e a Terra do Fogo já estavam envolvidas em escaramuças, testando a força uma da outra. No ano 30 de Konoha, a tensão era palpável.
Na sede da Holt, escondida nas profundezas da vila, Yakushi Nono, agora uma operativa totalmente treinada, ajoelhou-se diante de Danzo. Vestida com equipamento ninja Holt completo, sua aparência era a de uma guerreira experiente, apesar de sua tenra idade. A voz de Danzo era baixa, mas autoritária. Nono, eu já treinei você por tempo suficiente. Agora, é hora de servir a vila. Por favor, dê-me suas ordens, Danzo-sama respondeu Nono com um tom cheio de respeito. Embora ela tivesse frequentado a academia ninja como qualquer outra criança, seu treinamento real sempre foi com Holt. Após a formatura, ela foi direto para o serviço de tempo integral para a organização. Agora, com apenas 11 anos, ela já era mais habilidosa do que muitos adultos. Recebemos informações de que a Terra do Vento está planejando um ataque em larga escala. Sua missão é se infiltrar em Sunagakure e confirmar se essa informação é precisa. Se for, reúna os detalhes da estratégia deles, o tempo, o local e as especificidades da operação e reporte de volta para Konoha. Esta será uma missão de longo prazo. Entendido, respondeu Nono sem hesitação. Com suas ordens em mãos, Nono partiu para a Terra do Vento. Enquanto isso, Jiraiya, que estava fora em uma missão de reconhecimento, foi chamado de volta para Konoha por Hiruzen. Após seu retorno, a atmosfera da vila parecia pesada, todos podiam sentir a ameaça iminente de guerra. O medo tomou conta dos corações de muitos, preocupados com o que aconteceria se eles ou seus entes queridos fossem chamados para as linhas de frente. Mas nem todos compartilhavam dessa ansiedade. Havia uma pessoa na vila que permanecia tão despreocupada quanto sempre Jiraiya. Tendo acabado de retornar, os pensamentos de Jiraiya estavam longe do campo de batalha. Em vez disso, sua atenção foi atraída para Tsunade, que estava parada na frente dele em traje casual, e seu queixo quase caiu no chão. Tsunade? O que aconteceu? Você ficou ainda mais impressionante. Jiraiya deixou escapar, olhando para ela em descrença. Naquele momento, Jiraiya estava voltando para o escritório do Hokage com o terceiro Hokage quando Tsunade, vestida com um rabo de cavalo e uma blusa de malha branca, entrou pela porta. Ao vê-la assim, Jiraiya foi tomado pelo ciúme, embora não da própria Tsunade, mas de Orochimaru. Como Orochimaru poderia não ser completamente viciado em estar perto de alguém como ela? Tsunade, que estava animada para ver Jiraiya retornar em segurança, imediatamente franziu o senho para o comentário dele. Sério, Jiraiya? Depois de todos esses anos, você não mudou nada. Não pode ser mais maduro? O que você quer dizer? Eu sou maduro. Jiraiya protestou. A propósito, onde está Orochimaru? Ele não deveria estar com você? Desde seu retorno, Jiraiya não viu nenhum sinal de Orochimaru. Tsunade suspirou, levantando as mãos. Não faço ideia. Ele me deixou uma mensagem, mas não me disse para onde estava indo. No ano passado, Orochimaru só contatou Tsunade 2 vezes, e em ambas as vezes suas mensagens foram breves e enigmáticas. Orochimaru também se foi? Jiraiya perguntou, surpreso. Ele tinha saído em uma missão relacionada à profecia, mas agora parecia que Orochimaru também tinha partido. Antes que Jiraiya pudesse pensar mais nisso, o terceiro Hokage interrompeu a conversa. Podemos conversar mais tarde, disse Hiruzen com um tom sério. Jiraiya e Tsunade voltaram a atenção para ele, percebendo a gravidade da situação. As tensões entre as nações tinham chegado ao ponto de ebulição, e a guerra estava no horizonte. Konoha já havia entrado em estado de alerta máximo. É realmente tão ruim assim? Perguntou Jiraiya com uma expressão cada vez mais séria. Quando você saiu, as coisas ainda estavam calmas. Agora o mundo ninja inteiro está à beira da guerra, Hiruzen explicou, dando uma longa tragada em seu cachimbo. A fumaça se enrolava preguiçosamente no ar enquanto ele exalava. Eu não teria chamado você de volta de outra forma. Espera, desde quando você fuma, sensei? Jiraiya perguntou, levantando uma sobrancelha. Hiruzen deu um sorriso estranho. É só o estresse ultimamente. Não consigo evitar. Parece que muita coisa aconteceu enquanto estive fora, murmurou Jiraiya. Tsunade, no entanto, estava menos preocupada com as tensões políticas e mais com seu namorado desaparecido. Há quanto tempo Orochimaru se foi? Mais de 1 ano, quase 2, respondeu Hiruzen. Os olhos de Jiraiya brilharam maliciosamente. Tsunade, isso significa que você está sem ele há mais de 1 ano, certo? Isso não é solitário? Talvez você devesse me considerar. Tsunade lançou-lhe um olhar fulminante. Do que você está falando? Obviamente, você deveria me fazer seu namorado. Jiraiya disse com um sorriso. Ele se foi por tanto tempo te ignorando. Você deve estar se sentindo solitária, certo? E aqui estou eu, Jiraiya, o grande, sábio, forte e solteiro. Se você me escolher, eu prometo que você nunca ficará entediada. Não perca seu tempo, Jiraiya. Tsunade o interrompeu, seu tom neutro. Com o quão pervertido você é, eu nunca vou me interessar por você, não nesta vida. A maioria das pessoas ficaria desanimada com uma rejeição tão direta, mas Jiraiya não era a maioria das pessoas. Em vez de recuar, ele se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Tsunade, sua voz baixa e sugestiva. Ban! Um estrondo alto ecoou sob o escritório do Hokage quando o punho de Tsunade atingiu Jiraiya, jogando-o contra a parede. Seu idiota! Não diga coisas tão nojentas! Tsunade gritou, seu rosto vermelho de raiva e vergonha. Mais uma palavra sua, e eu arranco sua boca, seu pervertido. Jiraiya, agora caído contra a parede, sorriu timidamente, apesar da dor latejante em seu rosto. Valeu totalmente a pena. Ele murmurou baixinho. Capítulo 116. O rugido de Tsunade reverberou pelas ruas, imediatamente chamando a atenção dos transeuntes.
Sem se incomodar com os olhares, ela saiu furiosa do prédio do Hokage, murmurando furiosamente para si mesma, aquele idiota. Depois de quase 4 anos, ele ainda tem as mesmas tendências pervertidas, sem sinais de mudança alguma. Comparado a Jiraiya, Orochimaru era a imagem da perfeição em sua mente. Ao pensar em Orochimaru, a expressão de Tsunade se suavizou, mudando para um sorriso caloroso, como se as bobagens de Jiraiya já tivessem desaparecido da memória. Enquanto isso, Jiraiya, agora encolhido em uma pilha no chão, estava mal se segurando na consciência. O ocasional movimento de suas sandálias era a única indicação de que ele ainda estava vivo após receber o soco infame de Tsunade. Um Chunin apareceu de repente na frente de Tsunade, sua expressão um pouco estranha. Tsunade-sama. HM? O que foi? Ela perguntou, parando no meio do caminho. O Chunin hesitou, claramente desconfortável com o que estava prestes a dizer. Bem, você pode precisar ir para a Academia Ninja. Academia Ninja? Os olhos de Tsunade se estreitaram em compreensão. Ah, entendo o que está acontecendo. Meia hora antes, na Academia Ninja de Konoha. Tomate. Ei, de agora em diante, seu nome é Tomate. Hahaha. Olha esse rosto redondo e gordinho e esse cabelo vermelho brilhante. Ela não parece um tomate? Como um tomate pode se tornar Hokage? Eu odeio tomates mais do que tudo. Aqui também. Eu sempre deixo na minha salada. Um tomate impopular como você nunca será reconhecido pela vila. Um grupo de garotos estava em volta de uma garotinha com cabelo vermelho marcante, rindo alto. O rosto da garota estava vermelho, mas ela permaneceu em silêncio, olhando para eles. Um garoto, encorajado pelas vaias do grupo, estendeu a mão para agarrar o cabelo da garota. O dia do tomate chegou. Vamos colher algumas frutas. O que eles não perceberam foi que a menina estava à beira de explodir. Bang! Antes que o garoto pudesse reagir, seu pulso foi firmemente agarrado pela mão pequena, mas poderosa da garota. Quem você pensa que está chamando de tomate? Ela rosnou. Só para constar, eu também odeio tomates. Com um grito, a garota usou sua força surpreendente para levantar o garoto do chão e jogá-lo para o lado como se ele não tivesse peso. Antes que os outros garotos pudessem reagir, ela avançou, com os punhos voando, batendo repetidamente na cabeça do garoto. Bang! 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 Soco após soco atingiam com força brutal. Se você continuar me chamando de tomate, vou garantir que você não consiga comer nem andar direito. Os outros garotos gritaram e se esforçaram para fugir, impotentes diante da força dela. Enquanto fugiam, a garota ouviu outra explosão de risadas por perto. Ela virou a cabeça e viu um garoto loiro da mesma classe, rindo da cena. E do que você está rindo? Ela retrucou. Você ri mais uma vez, e eu vou te bater também, seu maricas. O garoto loiro congelou com os olhos arregalados de terror, e rapidamente virou as costas para ela para evitar sua ira. Sério, Kushina, por que vocês estão sempre brigando? Tsunade suspirou enquanto bagunçava o cabelo da garota ruiva no escritório da academia. Uzumaki Kushina, apesar de seu temperamento feroz, tinha um lugar especial no coração de Tsunade. Afinal, Uzumaki Mito, a antecessora de Kushina como a Jinchuriki do Nove Caudas, era avó de Tsunade. Havia um vínculo familiar entre elas, e depois que Mito faleceu, Tsunade assumiu a responsabilidade de ficar de olho nos membros sobreviventes do clã Uzumaki. Hoje, porém, Tsunade foi convocada para a academia porque Kushina havia espancado um grupo de garotos. Kushina, sentindo-se culpada, manteve a cabeça baixa, esperando pela bronca que ela supôs que veria. A professora começou a explicar a situação nervosamente. Tsunade-sama é assim. Mas depois de ouvir a história, a reação de Tsunade não foi o que Kushina esperava. Então foi isso que aconteceu, hein? Tsunade disse com um encolher de ombros casual. Tudo bem, vamos lá, Kushina. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu do escritório. Tanto a professora quanto Kushina ficaram perplexas com a resposta indiferente de Tsunade, mas Kushina rapidamente a seguiu. Espera, você não vai me repreender? Kushina perguntou, confusa. Tsunade nem olhou para trás. Por que eu iria repreender você? Kushina franziu a testa. Por que eu os espanco? Brigar na escola não é algo errado? Tsunade acenou com a mão desdenhosamente. E daí? Você os espancou. Grande coisa. Se fosse eu, provavelmente os teria batido ainda mais forte. Os olhos de Kushina se arregalaram de surpresa, mas Tsunade não havia terminado. Kushina, escuta. Se você sai por aí brigando com as pessoas sem motivo, então sim, eu te repreenderia. Mas se alguém mexer com você primeiro, não tenha medo de dar a eles o que eles merecem. Se sair do controle, não se preocupe, eu te apoio. O tom de Tsunade era tão confiante, tão resoluto, que não deixava espaço para dúvidas. Eles andaram pela rua, as palavras de Tsunade pairando no ar. Para alguém como Tsunade, que sempre foi temperamental e feroz, sua atitude estava claramente contagiando Kushina. Na verdade, Kushina a admirava por isso. A ousadia e a força de Tsunade a tornavam um modelo ideal aos olhos de Kushina. Mas então a expressão de Kushina mudou para uma de preocupação. Tsunade-sama, posso te perguntar uma coisa? Tsunade olhou para ela. Claro, o que está pensando? A voz de Kushina caiu. Se eu continuar agindo assim, alguém vai gostar de mim? Tsunade fez uma pausa, um pouco surpresa com a pergunta. O cabelo ruivo de Kushina sempre a fez se destacar, e ser diferente frequentemente significava estar isolada. Se ela também era conhecida por ser violenta, era fácil entender por que Kushina poderia se preocupar que ninguém iria querer estar perto dela. Tsunade pensou por um momento e então sorriu. Kushina, o que você acha de mim?
Você? Kushina piscou. Eu realmente não sei muito, mas... Eu ouvi pessoas dizendo que você gosta de jogar e beber, e que você tem um temperamento bem ruim. A sobrancelha de Tsunade se contraiu. Antes que Kushina pudesse terminar, ela percebeu seu erro. Não, espera. Não foi isso que eu quis dizer. Vendo os olhos estreitos de Tsunade, ela rapidamente acenou com as mãos defensivamente. Quer dizer, eu realmente gosto de você, Tsunade-sama. Você é forte, e eu quero ser igual a você. O rosto de Tsunade escureceu, mas ela forçou um sorriso, tentando manter seu temperamento sob controle. Bom saber, ela murmurou, embora sua paciência estivesse se esgotando. Ela respirou fundo e acrescentou. Não deixe as aparências enganarem você, garoto. Acredite ou não, eu tenho um namorado. O quê? O queixo de Kushina caiu em descrença. Você, tem namorado? A expressão em seu rosto era como se ela tivesse acabado de ouvir a coisa mais impossível do mundo. A paciência de Tsunade estava oficialmente acabada. Aquele olhar parecia uma faca em seu coração. Ela poderia ser realmente tão inacreditável? Mas antes que ela pudesse atacar, as próximas palavras de Kushina a trouxeram de volta à razão. O namorado de Tsunade-sama deve ser um ninja incrível, certo? O humor de Tsunade melhorou instantaneamente. Ela não conseguiu evitar sorrir com orgulho. Claro, posso dizer com confiança que entre todos os ninjas da nossa idade, não há ninguém melhor que ele. Sério? Os olhos de Kushina brilharam de espanto. Ele deve ser tão forte. Definitivamente. Tsunade sorriu, seu peito inchando de orgulho ao pensar em Orochimaru. Para ela, estar com Orochimaru parecia a melhor decisão que já havia tomado. Quanto mais ela falava sobre ele, mais animada ela ficava, contando as muitas realizações de Orochimaru. Em um ponto, ela quase deixou escapar alguma informação confidencial, mas se conteve bem a tempo. Ainda assim, mesmo sem os detalhes sensíveis, suas histórias foram o suficiente para despertar uma profunda curiosidade em Kushina. Tsunade, que normalmente era fogosa e temperamental, agora estava mostrando abertamente um lado mais suave e feminino, algo que Kushina achava fascinante. Para o jovem Uzumaki, Orochimaru agora se tornou uma figura de grande intriga. E ver Tsunade agir assim? Bem, não era algo que a maioria das pessoas conseguia testemunhar. Estava claro que quem quer que fosse esse homem, ele era alguém especial. Capítulo 117. Do outro lado, na terra dos campos de arroz, Orochimaru estava neste país há quase 2 anos. Neste momento, em um campo aberto perto da fronteira, uma enorme piton de Korkak estava enrolada, sacudindo sua língua vermelha enquanto observava a cena à frente. Seus olhos dourados de cobra brilhavam com um frio inquietante. Ao redor dele, vários ninjas estavam espalhados no chão, derrotados. Orochimaru estava por perto, observando a garota de cabelos curtos na frente dele. Ele não conseguia deixar de se maravilhar com a forma como o destino os havia unido. A garota não era particularmente atraente, vestida com roupas civis simples, mas seu cabelo vermelho curto e marcante a fazia se destacar. Qual é seu nome? Orochimaru perguntou, seu tom calmo, mas investigativo. Meu nome é... A garota hesitou antes de responder. Meu nome é Shana. Shana, hein? Orochimaru sorriu levemente. É um nome bonito. Então, você gostaria de vir comigo? Entendi você? A garota Shana estava visivelmente confusa, olhando para o homem de pele clara e cabelos longos à sua frente. A expressão de Orochimaru permaneceu indiferente. Sim, se você vier comigo, ninguém poderá lhe fazer mal. Sério? Ela perguntou com a voz trêmula de descrença. Depende de você, Orochimaru respondeu, abrindo as mãos casualmente. Ele não sentiu necessidade de explicar mais. Nesta era devastada pela guerra, aqueles que perderam suas casas dificilmente recusariam tal oferta. E essa garota, em particular, era do clã Uzumaki, ele podia sentir isso. Como se confirmasse as expectativas de Orochimaru, Shana rapidamente assentiu. Ela não tinha outra escolha. Ela havia fugido de sua aldeia e chegado à terra dos campos de arroz em uma tentativa desesperada de escapar do caos. Mas mesmo aqui, ela foi encontrada por um grupo de ninjas errantes. Se não fosse pela intervenção oportuna de Orochimaru, ela teria sido vendida, ou pior, afinal, os membros do clã Uzumaki alcançaram um alto preço no mercado negro. Orochimaru se virou e começou a andar, com Shana seguindo logo atrás. Em pouco tempo eles chegaram à base de uma bela montanha. Orochimaru gesticulou em direção à paisagem. Esqueci de me apresentar, meu nome é Orochimaru. De agora em diante, este é seu local de trabalho. Vou ajudá-lo a se familiarizar com tudo aqui. Sim, Lorde Orochimaru, Shana respondeu respeitosamente. Ela ainda estava confusa e insegura sobre seu futuro, mas por enquanto, ela só podia seguir a liderança de Orochimaru. Satisfeito com a resposta, Orochimaru assentiu levemente e a conduziu em direção à sua base experimental. Os olhos de Shana se arregalaram enquanto se aproximavam da base. Isso é incrível. Orochimaru gesticulou em direção à base. De agora em diante, essas pessoas seguirão suas ordens. Enquanto estiverem aqui, ninguém vai machucá-los, a menos que uma grande nação decida invadir, claro. Shana, o membro do clã Uzumaki, tinha apenas 15 anos.
A promessa de proteção de Orochimaru soou quase arrogante, mas ela sentiu que esse homem tinha o poder de sustentar suas palavras. Afinal, ela ouviu derrubar 7 ou 8 ninjas desonestos em meros momentos, sem suar a camisa. Apesar do choque inicial, Shanna ficou mais curiosa sobre Orochimaru. Qualquer um que pudesse fazer tais afirmações ousadas nesses tempos perigosos tinha que ser incrivelmente forte. Mas quando ela entrou na base experimental secreta de Orochimaru, sua compreensão do poder dele se aprofundou ainda mais. A base estava cheia de pessoas que pareciam assustadoramente semelhantes umas às outras, trabalhando incansavelmente em várias tarefas. Em uma seção, fileiras de cápsulas experimentais e câmaras de dormir ficavam lado a lado, com novos clones sendo cultivados dentro. Shanna não sabia o que fazer com isso. Ela nunca tinha visto nada assim antes. Orochimaru percebeu o espanto dela e sorriu. Venha, vou lhe familiarizar com seus deveres. Ele começou a mostrar o lugar a ela, apresentando-a às diferentes áreas do laboratório e explicando suas responsabilidades. Primeiro ele a fez se aclimatar ao ambiente de trabalho, então ele implantou os dados dela nas mentes dos clones e atribuiu a ela alguma autoridade sobre eles. Com essa configuração, os clones a reconheceriam como uma supervisora, prevenindo qualquer chance de rebelião. Não que Orochimaru esperasse alguma, mas era sempre sensato ser cauteloso. Na verdade, Orochimaru estava pensando se deveria restaurar o pensamento independente de Yoru para que ele pudesse administrar a base na ausência de Orochimaru. Os clones, afinal, não tinham pensamento independente e não funcionariam corretamente se deixados sozinhos por muito tempo. Mas antes que ele pudesse tomar uma decisão, o destino trouxe Shanna até ele. E surpreendentemente, essa garota não era qualquer uma, ela era a mãe de Karin. Sim, a mesma Karin que mais tarde se tornaria uma figura-chave na pesquisa de Orochimaru. Embora o nome Shanna pudesse ser um pseudônimo falso, Orochimaru tinha certeza de sua identidade. A cor do cabelo e a habilidade de cura eram traços inconfundíveis da linhagem Uzumaki. Orochimaru lembrou que durante a breve escaramuça com os ninjas desonestos, ele ouviu um deles exigir que a garota o curasse mordendo, uma habilidade característica do clã Uzumaki. Entre seu cabelo característico e seus poderes de cura incomuns, não foi difícil descobrir a verdade. Um sorriso surgiu nos lábios de Orochimaru. Antes mesmo de Yakushi Kabuto nascer, ele havia cruzado o caminho de Nono em Holt, e agora, antes de Karin nascer, ele havia encontrado a mãe dela. Às vezes, o destino tinha uma maneira peculiar de trabalhar. Enquanto isso, na Terra da Chuva, o som da batalha ecoou pelas densas florestas. Gritos de desespero e explosões encheram o ar enquanto os ninjas se enfrentavam em uma luta feroz. Recuem! Rápido, recuem! Figuras se moviam por entre as árvores em um borrão, carregando seus companheiros feridos enquanto fugiam em direção à base. Sangue encharcava suas roupas, mas eles não paravam. Eles não conseguiam. Mas enquanto corriam pela floresta, um barulho estranho chegou aos seus ouvidos. Tá 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 tá. O que é esse som? O barulho ficou mais alto, vindo de todas as direções. De repente, um esquadrão de fantoches apareceu no céu, suas juntas de madeira estalando e fazendo barulho a cada movimento. Droga! São as tropas de fantoches do Ninja da Areia. Fomos emboscados. Shinobi de Konoha, formem uma linha defensiva, agora! Gritou uma voz de comando. Os ninjas de Konoha rapidamente se posicionaram. Caças de médio e longo alcance, preparem-se para o ataque. Estilo fogo, grande jutsu bola de fogo. Estilo do vento, palma vendaval. Estilo relâmpago, serpente relâmpago. Vento, fogo e relâmpago se chocavam nos céus, criando um campo de batalha caótico. Mas a chuva constante em Amegakuri tornou seu jutsu menos efetivo. A umidade amorteceu suas chamas e dispersou seus ventos. Não podemos continuar assim. Precisamos concentrar nossas forças e avançar. Sim, alguém precisa passar por eles e pedir reforços do Hokage. Flanqueios. Mova-se rápido. Capítulo 118. O quê? Emboscado pelo exército de fantoches ninja da areia? No escritório do Hokage, os olhos de Hiruzen se estreitaram ao ouvir a notícia. Embora as tensões estivessem crescendo entre a Terra do Fogo e a Terra do Vento, até agora nenhum dos lados havia lançado um ataque sério. Mas a implantação do exército de marionetes do Ninja da Areia sinalizou algo muito mais decisivo. A Terra do Vento estava totalmente comprometida com a guerra. Reúna as tropas e prepare-se para contra-atacar. Hiruzen ordenou sem hesitação. Em resposta, as forças ninja de Konoha foram mobilizadas, totalmente armadas e prontas para sair. Após confirmar as rotas de marcha e linhas de suprimento, os shinobi começaram a se reunir. Enquanto isso, Danzo entrou no escritório do Hokage, jogando uma pilha de relatórios na mesa de Hiruzen. Com base na inteligência coletada pelos meus subordinados, confirmamos as 3 principais rotas de ataque do inimigo. Hiruzen olhou para cima, levemente surpreso com as informações detalhadas. Você tem certeza de que isso é preciso? Os olhos de Danzo eram frios, confiantes. É preciso. Pode contar com isso. Hiruzen assentiu. Ótimo. Vamos agir imediatamente. As tropas de vanguarda de Konoha começaram sua marcha em direção à fronteira da Terra do Fogo, uma força poderosa se movendo em uníssono. Ao chegar à fronteira, eles não enfrentaram o inimigo imediatamente, mas se concentraram em estabelecer um acampamento base temporário. Afinal, guerras não eram vencidas em um único dia.
Batalhas ninjas eram diferentes de brigas generalizadas. Era um jogo de estratégia, reconhecimento, detecção, ataque à distância. Escaramuças podiam deixar pessoas feridas, mas mortes em larga escala eram raras, a menos que a situação exigisse ou uma missão exigisse. Montar um acampamento base sólido era essencial. Se os ninjas de Konoha fossem lutar com força total, eles precisavam de apoio seguro para manter sua força e resistência. Conforme as tropas deixavam Konoha uma por uma, Jiraiya podia ser encontrado agachado nos portões da vila, ajustando seus protetores de braço. Sua expressão era de leve frustração. Sério, onde diabos está Orochimaru? Ele ainda não voltou? Ele resmungou, claramente irritado. Como um homem sobrecarregado com a profecia de salvar o mundo ninja, Jiraiya havia retornado à vila às pressas, esperando que seu companheiro Sannin estivesse por perto. Mas Orochimaru ainda não estava em lugar nenhum. Quem sabe? Disse Tsunade, revirando os olhos para as reclamações dele. Jiraiya franziu a testa. Você acha que aquele cara está morto em algum lugar? Tsunade olhou feio para ele. Mesmo que alguém vá morrer, não será ele. Jiraiya soltou uma risada alta. Haha, brincadeira. Ele é mais forte que eu, então tenho certeza de que ele está bem. Então, ficando mais pensativo, ele acrescentou, o velho tem estado em contato com ele, certo? Tsunade suspirou. Sim, mas apenas por meio de mensagens codificadas. Orochimaru disse que está procurando por algum tipo de erva medicinal. Quem sabe que tipo de pesquisa ele está fazendo dessa vez? Jiraiya cruzou os braços, parecendo desconfiado. Aposto que ele está trabalhando em algum experimento estranho de novo. Algo que a vila definitivamente não gostaria de saber. Tsunade lançou-lhe um olhar cortante. Calha a boca. Não vai espalhar rumores assim. A última coisa que precisamos é que as pessoas comecem a pensar que Orochimaru está tramando algo obscuro. Jiraiya levantou uma sobrancelha. Ah, entendi. Ainda só, Orochimaru isso, Orochimaru aquilo, o dia todo, hein? Bem, é claro. Tsunade retrucou. Ele é meu namorado. Os olhos de Jiraiya se arregalaram em descrença. Namorado? Por favor, vocês dois nem fizeram nada ainda. Pelo que você sabe, Orochimaru está por aí ficando com uma garota aleatória agora. Ele não conseguiu terminar isso. Vendo o punho de Tsunade cerrado e o brilho perigoso em seus olhos, Jiraiya rapidamente fechou a boca. Continue. Por que você não está falando? Continue, ela disse com um sorriso ameaçador. Ai, deixa pra lá. Esqueça que eu disse alguma coisa. Jiraiya forçou uma risada nervosa, levantando as mãos em sinal de rendição. Ele sabia que era melhor não forçar a sorte. Ser espancado por Tsunade logo antes de ir para a batalha não estava em sua agenda. Naquele momento, o terceiro Hokage se aproximou, vestindo suas vestes de batalha. Você está pronto para ir? Hiruzen perguntou, seu tom era sério. Sim, estamos prontos para ir, respondeu Jiraiya. Mas nós dois somos o suficiente para isso? Não há outra escolha agora, Hiruzen disse com um aceno de cabeça. Vocês dois irão na frente. Orochimaru e Tsunade também estarão na linha de frente em breve, lidando com as coisas por conta própria até vocês retornarem. Jiraiya levantou uma sobrancelha, mas então sorriu. Orochimaru, hein? Haha, tenho certeza que ele vai ficar bem. Enquanto isso, do lado de fora da vila de Konoha, Orochimaru caminhava de volta em direção aos portões, com as mãos enfiadas casualmente nos bolsos e um grande pergaminho amarrado nas costas. Ele passou quase 2 anos longe da vila, focando em seus experimentos e projetos na terra dos campos de arroz. Seu último sucesso foi desbloquear uma nova seção de seu sistema, Tecnologia da Vida Diária, uma recompensa por completar 3 tecnologias de armas avançadas. Mas as inovações da vida diária não o interessavam muito. Para alguém como Orochimaru, que estava constantemente buscando maneiras de aumentar seu poder e conhecimento, tais coisas eram uma mera distração. Ainda assim, ele anotou os desenvolvimentos, mais por curiosidade do que por necessidade. Ao se aproximar dos portões da vila, ele parou e notou muitas pegadas na terra. Parece que voltei um pouco tarde. Orochimaru murmurou para si mesmo, percebendo que a vila já havia mobilizado suas forças. Seu contato recente com Hiruzen tinha sido por meio de mensagens codificadas deixadas em locais específicos. Ele não esperava uma ligação tão repentina de volta para a vila. Agora parecia que o terceiro Hokage tinha ficado sem opções. Assim que Orochimaru atravessou os portões, ele foi imediatamente abordado por uma presença familiar. Tsunade. Sem hesitar, Tsunade se jogou nos braços de Orochimaru, ignorando os olhares dos aldeões ao redor. Ela o abraçou com força, sem se importar com os olhares e sussurros. Orochimaru riu suavemente, retribuindo o abraço, embora mais composto que Tsunade. O terceiro Hokage, parado ali perto, só conseguia balançar a cabeça. O relacionamento de Tsunade e Orochimaru havia sido estabelecido no começo, e ninguém podia fazer nada sobre isso, nem mesmo o próprio Hokage. Simplesmente se tornou algo que as pessoas aprenderam a aceitar. Orochimaru sorriu, aproveitando o calor do abraço de Tsunade. Faz muito tempo, Tsunade. Devo dizer que você parece ainda mais bonita agora. Hehe, claro. Tsunade sorriu, aconchegando-se mais perto dele. Orochimaru gentilmente deu um tapinha em suas costas. Embora eu adorasse conversar mais, eu deveria checar com o sensei primeiro. Uhul. Tsunade assentiu obedientemente, mas não soltou a mão dele. Ela segurou firme enquanto se aproximavam do terceiro Hokage, como se tivesse medo de que Orochimaru pudesse desaparecer novamente se ela o soltasse. Orochimaru, Hiruzen cumprimentou com um sorriso. Sensei, Orochimaru respondeu com um aceno respeitoso.
Peço desculpas por te puxar de volta tão abruptamente. A situação ficou complicada. Entendo, disse Orochimaru, indo direto ao ponto. Qual é a nossa missão dessa vez? Hiruzen suspirou. Não há uma missão específica. Agora que vocês estão de volta, vocês três irão diretamente para as linhas de frente. Vocês ficarão encarregados de repelir as forças inimigas. As outras famílias os apoiarão, mas a guerra estará em suas mãos. Aqui, ele entregou um pergaminho. Estão os detalhes das 3 linhas ofensivas do inimigo. Entendi. Orochimaru pegou o pergaminho e olhou para ele antes de guardá-lo. Deixe conosco. Tsunade apertou a mão dele, seu rosto determinado. Vamos, Jiraiya. Jiraiya, ajustando sua faixa na cabeça, deu um sorriso torto. Você continua tão convencido quanto sempre, Orochimaru. Orochimaru sorriu. E você continua tão irritante. Capítulo 119. Orochimaru, quando você começou a carregar esse pergaminho por aí? Nas profundezas da floresta, Jiraiya, correndo ao lado de Orochimaru, finalmente expressou sua curiosidade. O grande pergaminho amarrado nas costas de Orochimaru era quase idêntico em tamanho ao do próprio Jiraiya, e isso o estava incomodando desde que Orochimaru retornou à vila. Tsunade, correndo na frente deles, também entrou na conversa. Eu nunca vi você com um pergaminho tão grande antes. O que tem nele? Orochimaru olhou para trás, com um leve sorriso nos lábios. Este pergaminho contém materiais estratégicos que nos ajudarão a virar o jogo da guerra. Materiais estratégicos? Jiraiya franziu a testa, confuso. O que quer dizer com materiais estratégicos? E não me diga que isso era parte de toda a sua busca por ervas medicinais. Você estava mentindo, não é? Orochimaru riu. Não é mentira, Jiraiya. Só um pequeno engano. Acontece que me deparei com uma tecnologia muito útil durante meu tempo fora, e a tenho refinado. Tsunade levantou uma sobrancelha. Por que você simplesmente não voltou para a vila para trabalhar nisso? Não havia tempo suficiente, respondeu Orochimaru. Além disso, essa tecnologia pertence a outra parte. Eu estava trabalhando para melhorá-la de sua forma original, então não queria retornar até que tivesse feito um progresso significativo. Jiraiya soltou um longo assobio. Cara, você sempre está metido em alguma loucura. Então, o que é dessa vez? Outra poção experimental? Aquele fluido de aprimoramento genético que você criou da última vez ajudou muita gente, inclusive eu. Orochimaru assentiu. É um pouco mais avançado que isso. Claro que sim, disse Jiraiya com um sorriso. Ei, podemos dar uma olhada no que você tem aí? A curiosidade de Tsunade também foi aguçada, e ela se inclinou levemente. Dá uma olhada. Orochimaru apenas sorriu, balançando a cabeça. Você verá quando chegar a hora certa. Senhor Orochimaru, você finalmente está aqui. Na fronteira da Terra do Fogo, a base militar temporária de Konoha estava fervilhando de atividade. Grandes tendas pontilhavam a área, e grupos de ninjas se preparavam apressadamente para a batalha que se aproximava. Narakushu, o comandante temporário das linhas de frente, deu um suspiro de alívio quando viu Orochimaru, Tsunade e Jiraiya se aproximando. Ele rapidamente deu a ordem para se preparar para uma reunião pré-guerra. Enquanto Orochimaru e os outros caminhavam pelo acampamento, eles notaram representantes de todos os principais clãs presentes, incluindo Ataque Sakumo, o Presa Branca, que estava preparado para a batalha. Dentro da tenda de comando, Orochimaru sentou-se ao lado dos outros líderes do clã, e eles rapidamente começaram a trocar informações. Qual é a situação? Orochimaru perguntou, seu tom era profissional. Akushu se levantou e deu seu relatório. Senhores, com base nas informações que reunimos nos últimos dias, o clima em Amegakure teve um impacto significativo em nossas forças. A chuva é constante, o que limita a eficácia de nossas técnicas de estilo de fogo. Enquanto isso, Suna mobilizou suas tropas de fantoches, tornando a situação ainda mais difícil para nós. Orochimaru se inclinou para frente, dedos entrelaçados. O exército de marionetes, hein? Akushu assentiu severamente. Sim, os ninjas da areia têm usado suas forças de marionetes para nos infligir pesadas perdas. Se quisermos ter uma chance, precisamos de uma estratégia para neutralizar suas marionetes. Orochimaru considerou isso por um momento. Marionetes eram um problema conhecido no campo de batalha, especialmente em escaramuças de grande escala. Mestres de marionetes podiam ficar à distância, manipulando suas ferramentas mortais com pouco risco para si mesmos. Gás venenoso, lâminas escondidas e agulhas os tornavam mortais em combate corpo a corpo, o que significava que lutar de perto era frequentemente uma sentença de morte. Ninjas especializados em taijutsu, como o clã Hyuga, estavam especialmente em risco. O líder do clã Hyuga, pai de Yashi, foi o primeiro a falar. As técnicas do meu clã são em grande parte inúteis contra as tropas de marionetes. Nós dependemos muito do combate corpo a corpo, e com o veneno e as armas escondidas nessas marionetes, não podemos arriscar. Orochimaru assentiu em concordância. Sim, enviar especialistas em taijutsu contra o exército de marionetes seria um erro. O risco de ser envenenado ou dominado pelas armadilhas das marionetes é muito alto. O chefe do clã Inuzuka, que dependia de combate corpo a corpo ao lado de seus cães ninja, falou em seguida. Nosso clã está no mesmo barco. Enviar nosso povo contra marionetes só terminaria em desastre. Podemos ajudar com rastreamento e reconhecimento, mas combate direto contra marionetes não é viável. Orochimaru virou seu olhar para Tsunade. Nesse caso, Tsunade, deixarei os esforços de desintoxicação para você. Claro, Tsunade disse confiantemente.
Vou garantir que nossas forças estejam preparadas para lidar com qualquer veneno que o ninja da areia jogue em nós. Em seguida, Orochimaru se virou para o líder do clã Uchiha. Quantos Uchiha foram enviados? O líder do clã, um homem severo na faixa dos 30 e poucos anos, respondeu: enviamos cerca de 200 ninjas. Quantos despertaram o Sharingan? Perguntou Orochimaru. O líder do clã hesitou um pouco. Só uns 20. Isso é mais do que suficiente, Orochimaru disse calmamente, seus olhos brilhando com um plano. O clã Uchiha será responsável por neutralizar as tropas de marionetes. O quê? O líder do clã Uchiha pareceu assustado. Você está brincando, certo? Como 20 usuários de Sharingan supostamente lidariam com um exército de marionetes inteiro? Capítulo 120. Orochimaru, você está brincando comigo? A explosão veio de Uchiha Dan, um jovem Uchiha que guardava rancor de Orochimaru desde seu encontro na Floresta da Morte. Depois que Orochimaru se tornou um Chunin, ele se tornou esquivo, e seus caminhos raramente se cruzavam. Agora, conforme as tensões aumentavam durante a guerra, e com Orochimaru temporariamente no comando ao lado de Jiraiya e Tsunade, Uchiha Dan não conseguia deixar de sentir que as ordens de Orochimaru tinham a intenção de colocar o clã Uchiha em desvantagem. Não era só paranoia. Orochimaru havia designado o clã Uchiha com seu Sharingan para combater os ninjas do exército de fantoches dos ninjas da areia que se destacavam em combate de médio a longo alcance, o que era um papel adequado para os Uchiha. O jutsu do estilo fogo deles era particularmente eficaz contra o estilo vento, uma técnica comum dos ninjas da areia. Na superfície, parecia a combinação perfeita, mas Uchiha Dan viu de forma diferente. O ambiente encharcado de chuva de Amegakure enfraqueceu muito as técnicas do estilo fogo, e o exército de marionetes do inimigo estava equipado com agulhas venenosas que eram difíceis de evitar, mesmo com o Sharingan. Além disso, eles não tinham ideia de quantas tropas de marionetes eles estavam enfrentando. Esperar que algumas dezenas de Uchiha enfrentassem toda a força das marionetes do inimigo parecia loucura. Antes que Orochimaru pudesse responder, outra voz falou calma e composta. Irmão Dan, deixe Orochimaru-sama terminar de explicar. Uchiha Fugaku, de pé ao lado do líder do clã, dirigiu-se a Uchiha Dan com uma expressão severa. Este é um campo de batalha. Não tire conclusões precipitadas antes que a estratégia completa seja revelada. Até mesmo o líder do clã Uchiha, mantendo a compostura, acrescentou em tom frio. Dan, não é hora de questionar ordens sem ouvir. Uchiha Dan cerrou os punhos, mas assentiu em concordância. Sim, eu entendo. Os olhos de Orochimaru pousaram em Fugaku, o jovem ao lado do líder do clã, antes de se virar para Dan com um sorriso irônico. Algumas pessoas se tornam arrogantes muito rápido depois de atingirem o posto de Jounin. Você deveria aprender com os irmãos ao seu lado, Dan. Não tenho certeza de como você chegou a Jounin em primeiro lugar. Você... O rosto de Uchiha Dan ficou vermelho de raiva, mas um olhar penetrante do líder do clã o silenciou antes que ele pudesse responder. Ignorando o temperamento de Dan, Orochimaru continuou, chega de bobagem. Aqui está o plano. Vamos prosseguir com as formações de batalha anteriores para as forças principais, mas estou mantendo os membros do clã Uchiha com Sharingan no nível de 2 Tomoe e acima. Quanto aos clãs Inuzuka, Hyuga e Aburame, deixe 2 membros de cada para dar suporte à operação. O resto dos ninjas permanecerá sob o comando de Narakushu, mas cada equipe deve incluir ninjas sensoriais. Se você encontrar tropas de marionetes, não enfrente de frente, retire-se imediatamente. Entendido, responderam os vários representantes do clã em uníssono. Ah, e Sakumo, Orochimaru acrescentou, virando-se para ataque Sakumo, seu time também ficará. Claro, concordou Sakumo com seu comportamento calmo e inalterado. Com as ordens de Orochimaru definidas, as forças restantes foram colocadas sob o controle de Narakushu, enquanto os membros selecionados da equipe ficaram para trás para executar o plano de Orochimaru. Os membros do clã Uchiha presentes incluíam Uchiha Fugaku, Uchiha En, Uchiha Setsuna e vários outros. No total, havia 16 Uchiha com Sharingan acima do nível 2 Tomoe. Orochimaru olhou para o grupo. 16 Uchiha, todos com pelo menos 2 Tomoe. Ótimo. Agora, quem é seu comandante para esta batalha? Uchiha Fugaku deu um passo à frente, sua expressão calma e composta. Esse seria eu, Lord Orochimaru. Orochimaru levantou uma sobrancelha, levemente surpreso. Ele esperava que Uchiha Dan estivesse no comando dada sua patente, mas parecia que Fugaku, embora mais jovem, era quem tinha autoridade. E seu nome? Orochimaru perguntou, embora já tivesse uma ideia. Uchiha Fugaku, o jovem respondeu. Os olhos de Orochimaru brilharam com reconhecimento. Então este é Uchiha Fugaku, o pai de Itachi Sasuke. Orochimaru pensou consigo mesmo. Ele não tinha prestado muita atenção em Fugaku antes, mas agora que o viu de perto, estava claro que o jovem tinha uma presença marcante. Era bem sabido que Uchiha Fugaku mais tarde se tornaria o líder do clã Uchiha, e Orochimaru sabia que a força de Fugaku não deveria ser subestimada. Afinal, Itachi e Sasuke herdaram suas habilidades notáveis de algum lugar, e Orochimaru suspeitava que os talentos de Fugaku corriam muito mais profundo do que a maioria das pessoas imaginava. O olhar de Orochimaru permaneceu em Fugaku por um momento antes de falar. Muito bem, você estará liderando o contingente Uchiha. Vamos começar. A expressão de Fugaku não mudou, mas ele sentiu o peso do olhar de Orochimaru. Ele tinha ouvido muitas histórias sobre o Sannin, especialmente de Uchiha Dan e Uchiha Setsuna, ambos tinham rancores contra Orochimaru. Mas Fugaku era diferente.
Ele admirava força e disciplina, e embora tivesse suas próprias reservas, ele entendia que Orochimaru havia conquistado seu lugar como comandante. Senhor Orochimaru, qual é o plano? Fugaku perguntou, ansioso para ouvir a estratégia. Orochimaru sorriu. Estou feliz que você perguntou. Nós vamos formar um time de snipers especializados. Seu Uchiha será a chave para derrubar os mestres de marionetes do inimigo. Fugaku piscou surpreso. Um time de atiradores? Você pretende que a gente atire em mestres de marionetes? Sim, disse Orochimaru, sua voz calma, mas autoritária. Mestres de marionetes controlam suas marionetes usando fios de chakra. O Sharingan pode rastrear facilmente esses fios, dando a você a oportunidade perfeita para cortá-los. Uma vez que os fios são cortados, as marionetes serão inúteis. Mas com apenas 16 Uchiha e alguns outros ninjas de apoio, não seremos expostos? Fugaku questionou. Se o inimigo perceber o que estamos fazendo, eles enviarão reforços para nos cercar. Orochimaru assentiu. É por isso que eu vou te fornecer um conjunto especial de ferramentas ninja para te ajudar a lidar com qualquer contra-ataque em potencial. Ferramentas ninja? A confusão de Fugaku aumentou, e até ataque Sakumo e Jiraiya, parados por perto, pareciam intrigados. Orochimaru não elaborou. Em vez disso, ele enfiou a mão em sua capa e tirou um pergaminho. Com um rápido sinal de mão, ele abriu o conteúdo. Bang! Uma nuvem de fumaça branca encheu o ar e, quando ela se dissipou, uma grande caixa especializada apareceu diante do grupo. Ative seu Sharingan e observe atentamente, disse Orochimaru, sua voz comandando. Só demonstrarei isso uma vez.